Palhaços sempre carregaram consigo a ambivalência do riso e do desconforto. Para muitos, eles são a imagem da alegria pueril, símbolos dos dias de festa e do colorido circense. Para outros, entretanto, palhaços evocam temor, repulsa, uma sensação difusa de que, por trás da máscara sorridente, habita algo profundamente inquietante. Esse medo, chamado de coulrofobia, aparece em diversas culturas e ganhou contornos ainda mais perturbadores após uma série de eventos reais e lendas urbanas, envolvendo palhaços sinistros e crimes brutais. No Brasil, histórias e relatos urbanos alimentam um pânico silencioso, transformando a inofensiva figura do palhaço numa presença ameaçadora, sobretudo em contextos urbanos e noturnos. É a partir desse entrelaçamento da coulrofobia coletiva, de casos cruéis e da cultura de lendas urbanas que esta narrativa aterrorizante se constrói. A seguir, mergulhe em uma história realista, imersa em ambiente urbano sombrio e opressivo, com personagens complexos e motivações verossímeis, onde o horror ressurge não de forças sobrenaturais, mas do abismo psicológico e da perversidade humana. O medo de palhaços, ou coulrofobia, está entre as fobias mais comuns da infância, porém afeta também adultos, especialmente em sociedades marcadas por relatos e representações de palhaços como agentes do mal. Pesquisas recentes apontam que essa aversão não tem apenas origem em eventos traumáticos pessoais, mas está profundamente associada a fatores psicológicos e culturais. A maquiagem exagerada, que distorce feições e oculta emoções reais, é um dos elementos centrais do desconforto. Ela produz uma percepção de não-humanidade, remetendo a bonecos e manequins, gerando identificação ambígua e repulsa. A combinação de tons pálidos e marcantes, branco, vermelho, preto, junto a gestos imprevisíveis, perpetua a sensação de ameaça. Além disso, um expressivo número de relatos reais e midiáticos solidificaram na mente popular a associação entre palhaços e perigo. O caso emblemático do serial killer John Wayne Gacy, conhecido como o palhaço assassino dos Estados Unidos, que aterrorizou a América entre os anos 1970 e 1980, é frequentemente citado como catalisador deste temor universal. Crimes, casos de sequestro e até ondas globais de avistamentos de palhaços assombraram cidades, inclusive no Brasil, especialmente na década de 2010, alimentando uma psique social já traumatizada por histórias de violência urbana. O universo do circo tradicional, das festas infantis e de parques de diversões, responsáveis por abrigar essas figuras mascaradas, serve como palco ideal para que os medos mais profundos floresçam. No entanto, o horror narrado neste conto transpõe o espaço circense e se entranha nas vielas, nos becos mal iluminados, nos bairros periféricos e esquecidos de grandes cidades brasileiras, locais onde o abandono, o descaso e a violência cotidiana se misturam a uma sinistra sensação de que, à noite, qualquer um pode se tornar presa. A ambientação de parques desativados, escolas públicas à noite e bairros periféricos formam um caldo de cultura ideal para tensões inquietantes, aquelas que borram as fronteiras entre o real e o delírio. A narrativa se ancora, portanto, em uma atmosfera de decadência urbana, onde sons, cheiros e imagens se misturam ao psicológico instável dos personagens que a habitam. É noite em uma zona periférica de São Paulo. O silêncio só é interrompido pelo ronco distante de uma moto e pelo gargalhar descompassado que se mistura ao eco dos chicotes da chuva no asfalto. Um antigo parque de diversões, há anos abandonado, serve como abrigo para usuários, andarilhos e curiosos. E há alguns meses também para lendas urbanas que insistem em ganhar corpo e voz a cada novo sumiço. O cheiro de ferrugem, pipoca velha e dejetos paira no ar.
A iluminação, precária e mortiça, funde sombras às poucas cores dos brinquedos carcomidos. A ambientação sensorial é construída estrategicamente. Odores podres, som de metais rangendo, o rumor de passos nos detritos ocultos pela névoa. A textura úmida do mato alto, a friagem repentina do vento noturno e labaredas amareladas de cigarros marcam o espaço. Uma figura solitária, de trajes largos e coloridos, surge sob a luz trêmula de um poste que insiste em falhar. O sorriso vermelho desenhado parece estender-se além dos limites naturais da boca e do rosto. Antigo funcionário de circo, Otávio viu sua carreira desmoronar depois que o circo em que trabalhava e no qual nasceu e cresceu foi desfeito por dívidas, incêndio suspeito e denúncias mal resolvidas. Sua especialidade era o palhaço mímico, que animava festas pela periferia. Desempregado, Otávio vagou como animador de festas, mascote de lojas e, por fim, como mendigo. O que o empurrava, noite após noite, ao parque abandonado, era um sentimento de injustiça, traição e uma angústia que só se acalmava nas noites em que conseguia, por meio da personagem do palhaço, se vingar, mesmo que simbolicamente, das agruras da vida. Otávio é um personagem multifacetado. Sua maquiagem é a própria depressão disfarçada de riso. Sua gentileza passada evolui, sob a pressão da degradação social, para uma forma gélida de crueldade. Seu senso de justiça é distorcido, sua empatia toda canalizada para a humilhação e medo que, ao provocar em outros, parecem lhe devolver algum poder sobre a própria existência. Daniel, 4 décadas de vida, é um policial civil desiludido, cujos piores casos nunca chegaram à imprensa. Filho único de uma mãe doente, se mantém à custa de plantões e trabalhos extras de vigilante. É cético, calado, com traumas de uma infância marcada pela violência doméstica e pelo irmão perdido para o tráfico. Desde jovem, sentia aversão a palhaços, nunca por experiência ruim, mas porque para ele sempre foram apenas pessoas se escondendo. Daniel é introspectivo, marcado pela sensação de impotência diante dos sistemas, policial, de saúde, familiar. É para ele que chegam as primeiras denúncias de sumiços nas imediações do parque. Não acredita em lendas, apenas nos abismos que, diz, toda grande cidade esconde. Jovem periférica, Jéssica é vendedora ambulante de doces, determinada e desconfiada do mundo desde pequena. Teve a infância pontuada por festas desajeitadas, promovidas por ONGs e figurações de palhaços mal contratados que pouco a encantavam. Apesar do esforço para manter a família, Jéssica guarda uma raiva difícil de decifrar, uma indignação latente com qualquer expressão de superioridade ou abuso. Ela será fundamental por amplificar o drama coletivo, transformando o medo em ação real. Aparecida, a mãe silenciosa. Aparecida representa a mãe periférica, espectadora forçada de tragédias cotidianas que se acumulam. Seu silêncio é o traço mais marcante. Observar, proteger, proteger-se, sem jamais se iludir sobre a crueldade possível de cada vizinho. Gatilho. A noite do festival. Na última sexta-feira de inverno, a Associação de Moradores organiza, apesar do abandono do parque, uma noite do brincar para crianças da comunidade local. Há promessas de pipoca, música e apresentações de palhaço, oferecidos por uma ONG desconhecida que busca promover alegria para todos. Otávio, sob o nome fictício Farrapo, aparece como animador e palhaço oficial da noite. O portão enferrujado range e dezenas de crianças se entulham no carrossel parado sobre o qual Otávio, já maquiado, faz suas primeiras piadas de mau gosto. Disfarçado, cola balões nos portões, distribui doces e faz malabarismos para manter todos atentos à sua figura central. Daniel, desconfiado, patrulha o entorno.
Jéssica, obrigatoriamente vendedora no evento, observa atenta o movimento do palhaço novo, cuja expressão parece falsa até mesmo para alguém pouco afeita ao riso. Aparecida, protegendo seu menor filho, ouve já àquela altura boatos de que palhaços estariam sequestrando crianças em bairros vizinhos. A chuva, que vinha caindo fina, intensifica-se súbita e violentamente. A energia do bairro oscila. No parque, as luzes mal iluminam os brinquedos quebrados e a pista do carrossel, onde Otávio, de repente, apaga o projetor e silencia a música. Ele propõe uma brincadeira especial. Chama as crianças para um tour noturno, prometendo balas e surpresas. Algumas mães hesitam, mas Otávio é convincente, sua voz suave, o sorriso pintado, transitando entre o cômico e o obsceno. As crianças caminham pelo corredor de tendas, guiadas pelo palhaço. O cheiro de mofo intensifica-se, misturado ao metal oxidado do brinquedão desativado. O ranger do rodopio ferrugento, as sombras alongadas criadas pelo lampejo intermitente de relâmpagos, dão ao local uma atmosfera entre o surreal e o aterrador. Jéssica, percebendo a inquietação das crianças mais novas, decide seguir o grupo discretamente. Daniel, rabugento, traga um cigarro do lado de fora, quando escuta o choro baixo de um dos meninos. "Tio, eu quero voltar para minha mãe. O palhaço não me deixa." A narrativa adentra o ponto de vista de Otávio, mesclando suas impressões obsessivas e distorcidas aos acontecimentos. Para ele não existe crime, apenas a execução de uma justiça própria. As crianças são a plateia de seu teste e aqueles que desobedecerem ao riso, não sorrirem, não aceitarem os presentes, merecem punição. Em uma das tendas internas, Otávio ordena silêncio absoluto, fechando as entradas com arames finos preparados antecipadamente. Ele os obriga a assistirem a uma peça especial. Os retrata como os verdadeiros monstros, vítimas de pais ausentes, escolas sucateadas, abandono estatal e violência cotidiana. "Vocês riem de mim, mas quem aqui é o verdadeiro palhaço?" Pergunta enquanto distribui máscaras de látex iguais à sua. O horror se consolida quando o personagem revela sua motivação. Perdeu tudo para agentes mais sorridentes. Associa ONGs duvidosas a corruptos do bairro e vela sua própria exclusão como símbolo do caos doentio da cidade. Para Otávio, causar medo e, se necessário, dor, é restituir o poder de quem sempre foi objeto de escárnio. Sem recorrer ao sobrenatural, o horror da cena se sustenta no medo de violência urbana real. Asfixia, mutilação simbólica, ameaças mortais, coação psicológica. O palhaço tranca as crianças, finge ameaçá-las com balões que se transformam em laçadas, fitas e fitilhos coloridos que rapidamente se transformam em instrumentos de contenção. Jéssica tenta intervir, mas é dominada. Aparecida, alertada pela ausência do filho e impulsionada pelo pavor coletivo, consegue avisar Daniel, que corre para o interior da tenda. A tensão cresce. Daniel, sem reforço policial imediato, entra armado, mas inseguro. Sabe que qualquer ação impulsiva pode desencadear uma tragédia. O clima é narrado com os detalhes do desespero. Cheiro de suor infantil, respiração ofegante, soluços abafados. Otávio, diante do policial, alterna entre o delírio justificador, alguém precisa ensinar à cidade quem são os verdadeiros monstros, e a frieza de quem não espera a redenção. O confronto é brutal, físico. Cadeiras derrubadas, lâminas improvisadas, gritos. No final, Otávio é dominado, mas não sem antes ferir alguns dos presentes, o suficiente para deixar marcas físicas e psicológicas duradouras. Uma vez libertas, as crianças dividem-se entre o pânico e o mutismo. Algumas não dormirão por semanas, outras relatarão sonhos recorrentes com homens mascarados e ameaças coloridas. Mães e pais, já traumatizados pela rotina urbana, intensificam sua desconfiança de qualquer figura dissimulada, inclusive assistentes sociais e outros palhaços inocentes.
Jéssica, agora vista como heroína, mas visivelmente marcada pelo horror, promove uma campanha local de conscientização sobre abuso e violência psicológica infantil, ampliando debates sobre a negligência estatal, a fé cega no voluntariado desconhecido e o perigo da hipocrisia social. Otávio é preso, mas permanece mudo em depoimentos. A imprensa noticiará o caso como mais um episódio, entre tantos, da violência urbana. O bairro volta gradualmente ao cotidiano, mas não sem que, à noite, mães apaguem a luz com 2 vezes mais cautela. Daniel, sob licença médica, decide abandonar a polícia, incapaz de conviver com a sensação recorrente de que todo rosto escondido carrega talvez uma tragédia pronta para eclodir. Analisando Otávio à luz do que se conhece sobre assassinos ou criminosos serializados que escolhem o palhaço como persona, percebe-se que sua motivação repousa sobre experiências de exclusão social, agravos emocionais crônicos e o desejo de restituição do poder pela humilhação do outro. Sua violência não é explosiva, mas ritualística e catártica, próxima da motivação por vingança e controle, estudada em perfis psicológicos de criminosos do clown psicótico. Alguém que, diante do fracasso individual e da reconstrução de sua identidade pela máscara, busca no susto, na violência e no medo a confirmação de sua existência. Diferentemente dos criminosos motivados por psicopatias extremas, Otávio mantém lampejos de racionalidade. Sua necessidade de justificar as ações, sua escolha por vítimas vulneráveis e o uso da performance de palhaço como instrumento de poder e desumanização situam-no no espectro dos sociopatas funcionais, que alternam entre empatia simulada e ausência total de remorso. A história remete a uma verdade incômoda. Por trás de cada máscara social pode espreitar o abismo não do sobrenatural, mas das disfunções, frustrações e pulsões inconfessáveis do ser humano. O terror, neste caso, nasce do ordinário, a lenda vira real, o riso é partido a sangue frio. Se muitos leitores jamais verão palhaços com naturalidade, não é só por influência da cultura pop ou das lendas urbanas, mas porque em nossos becos e memórias, cada canto escuro pode dar palco à mais sinistra performance. Se o horror espreita sob a maquiagem, sua verdadeira essência, vítima e vilão, é a máscara social calejada pela impunidade e pela indiferença.